A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, ouvintes da Jequié-FM, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Hoje, domingo, 31 de agosto de 2025, falaremos subalterno a um tema, se andarmos na luz, baseado na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor. Nossa programação às quartas e domingos, sempre às 19 horas. E gostaríamos de pedir, solicitar, rogar que vocês, ouvintes, irmãos e irmãs, possam estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, Igreja, Família, Restauração e Amor. Se inscreva e ouça nossa programação para se edificar. Quanto mais likes você der, o YouTube perceberá e saberá que o conteúdo é relevante. Amados, abra sua Bíblia, 1 João, como eu disse, capítulo 1, versículo de 5 a 10, que diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, nos dá a graça, Senhor, e a revelação do conhecimento da mesma, porque a Tua palavra diz em Oséias 6:3, que conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. O apóstolo João escreve esta epístola, não foi apenas uma, mas foram 3 epístolas escritas pelo apóstolo João. E João escreve para combater falsas doutrinas e afirmar a verdadeira fé em Cristo Jesus. A imagem de luz e trevas trazida por João nesse primeiro capítulo da primeira epístola é usada para contrastar verdade e mentira, santidade e pecado, vida em Deus e vida sem Deus. Andar na luz é mais do que conhecimento, é viver uma vida íntegra, é ter comunhão, é ter santidade. A vida cristã verdadeira não se mede apenas por palavras, mas por andar na luz, porque Cristo Jesus é a luz. Deus é luz, como nós lemos no versículo 5. A sua natureza e essência são santa, pura, verdadeira e justa.
Por isso que o salmista, no Salmos 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele não pode ser associado a trevas, pecado, engano, injustiça. Por isso que o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A luz revela, ela guia e traz vida. É Jesus que é vida. Se tornar ser humano de verdade é estar em Cristo Jesus. O mesmo João, no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 12, vai dizer assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se Deus é luz, meu amado e minha amada irmã e irmão em Cristo Jesus, ouvintes da Jequié FM, todo aquele que o segue deve refletir essa luz no seu viver diário. Se Deus é luz, nós temos que resplandecer, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Com o texto ora lido, nós percebemos que não podemos ter mentiras e nem incoerências. Quem afirma ter comunhão com Deus, mas vive em trevas, quer dizer, prática do pecado, está enganado, está iludido, anda nos ditames do mundo, na contramão do reino de Deus. Não basta confissão verbal, é preciso uma conduta coerente, praticidade e cultura da verdade. Isto é, ter uma vida prática dentro de uma cultura da veracidade, da ética, da honestidade. Andar em trevas é incoerência espiritual. O mesmo João, na primeira epístola, ao qual nós lemos no capítulo 1, ele cita no capítulo 2, versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Andar na luz, como nós lemos no versículo 7, significa viver em transparência diante de Deus e dos homens, com ética, como eu disse, honestidade e maturidade cristã, caráter cristão. Nós temos que entender que nós estamos dando uma ênfase muito grande aos talentos, que é igual aos dons, e estamos esquecendo do fruto do Espírito, que é o caráter cristão. O fruto forja o meu caráter e não as minhas habilidades, que são os dons. Por isso João vai escrever no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quais são os resultados na minha vida? Ouvintes da Jequié FM, meu amado irmão, minha amada irmã. É comunhão com os irmãos, como João cita no primeiro capítulo da sua epístola. É uma vida de unidade e amor fraternal. E nós encontramos isso no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma purificação pelo sangue de Jesus, é mais um resultado de andarmos na luz. Que purificação é esta, pastor? Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
é uma contínua ação redentora de Cristo Jesus. É uma espiritualidade redentora na minha e na tua vida, se andarmos na luz. E interessante, quando eu começo a entender e a andar na luz com Deus, aí vem a mudança de mentalidade e o reconhecimento do pecado, citado nos versículos 8 a 10, que nós lemos na primeira epístola de João, capítulo 1. Negar o pecado é enganar a si mesmo. Não há possibilidade de dizermos que não temos pecado. Confessar o pecado é encontrar perdão e purificação em Cristo Jesus. A fé verdadeira se manifesta na obediência e na santidade diante de Deus Pai. Efésios, epístola escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, versos 8 e 9. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quais lições espirituais podemos tirar do texto de 1 João em sua primeira epístola? Qual a lição espiritual que eu e você podemos ter, aprender, viver e praticar? Evidências de quem anda na luz, verdade e transparência. É uma vida transparente. Como diz o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas, a nossa vida é uma carta aberta a toda a sociedade. Qual outra evidência de quem anda na luz? Amor ao próximo. Temos que amar os nossos semelhantes. Temos que estar presente na vida deles, principalmente os necessitados e que estão em situação de risco. Às vezes nós ajudamos aqueles que não estão necessitando de ajuda e estamos perdendo a oportunidade de ser bênção na vida daqueles que realmente precisam. Que outra evidência, pastor, de quem anda na luz? É uma prática da justiça. Eu costumo dizer que justiça não é atingir os meus objetivos. Justiça não é aproveitar da situação para os meus benefícios ou para benefício dos meus. Justiça é quando eu trabalho para toda uma comunidade em detrimento de mim mesmo. Mesmo que eu tenha prejuízos, não importa. O que importa é que toda a comunidade ganhou, todo o reino de Deus ganhou. Ah, pastor, mas tem pessoas ali que não merecem. Por isso que é justiça. O sol nasce para todos, para bons e maus. A chuva vem para todos, para bons e maus. Isso é justiça de Deus. Se eu e você queremos ser instrumentos de justiça na mão de Deus, nós temos que praticar em detrimento de si mesmos. Quais os benefícios de andar na luz? Comunhão verdadeira com Deus e com os nossos irmãos, como nós lemos em Atos 2:42. Qual o outro benefício de andar na luz? Purificação contínua pelo sangue de Jesus Cristo. Qual o outro benefício de andarmos na luz? Segurança espiritual contra as trevas do mundo. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que se encontrava em Colosso, capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O cristão não deve apenas conhecer a luz, meus irmãos e minhas irmãs, amados e queridos ouvintes da GQE FM, mas sim viver
todos os dias na presença dessa luz maravilhosa que é Cristo Jesus. O perigo de andar nas trevas. Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado nos separa, o pecado nos distancia de nosso Pai. O perigo de andarmos nas trevas. João capítulo 12, versículo 35. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai, é como uma folha seca. Viver com vida transparente, sem máscaras, em sinceridade diante de Deus. Às vezes nós pensamos que é só a sinceridade diante do Pai. Mas acima da sinceridade diante de Deus está a sensibilidade. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo do nosso Senhor. Para quê? Para não sermos sincericídios. Matarmos os nossos semelhantes com a minha e com a sua sinceridade. Temos que ter sensibilidade. Abrir a boca no momento certo, dar uma palavra no momento oportuno. Para quê? Para que não sejamos um sermão, para que sejamos mão. Mão que abraça, mão que acolhe, mão que está ali para dar uma experiência e que ele possa se transformar pelo poder divino. Qual uma outra aplicação prática que eu poderia falar com vocês nesse momento? É manter comunhão com a igreja. Não se isole, meu irmão, minha irmã e ouvintes da GQE-FM. O isolamento traz uma vida solitária, é uma vida em comunhão, uma vida em sociedade, uma vida ao qual podemos estar presente na vida do outro, do nosso semelhante. É confessar os nossos pecados diariamente e confiar no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. É ser testemunha da luz no mundo. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer: seja sal e luz no mundo. Testemunhar a sua vida prática, a sua vida profissional, a sua vida na igreja, a sua vida em todas as áreas. Você está sendo uma testemunha. Não precisa estar abrindo a boca para contar o seu testemunho. A sua andança, a sua praticidade, a sua vida por si só já é um testemunho para o mundo. E todos verão e glorificarão o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Andar na luz é um chamado para todos os que nasceram de novo. Eis que tudo se fez novo e todas as coisas velhas se passaram. A velha natureza caiu por terra. Porque Deus nos deu a sua essência, a sua semelhança, a sua imagem, para que eu e você possamos resplandecer diante do mundo e o nome do Senhor receber glória. A luz de Cristo não apenas expõe as trevas, mas também purifica e guia. A luz é direção, o farol nos direciona. A luz, ele expõe o que está sujo no ambiente. Então, todo e qualquer ambiente do meu corpo e do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, tem que ser exposto à luz de Cristo, para que nós enxerguemos e reconhecemos o nosso pecado. E aí sim, o Espírito Santo de Deus vem, nos purifica, nos lava e nos guia na direção do Pai. A vida cristã autêntica se manifesta em amor, em verdade e comunhão para com o próximo. É no partir do pão, é na divisão, seja financeira, seja do seu corpo, seja do
tudo que você tiver. E esse pão que nós temos que dividir todos os dias é o pão da vida, a luz que é Cristo Jesus. Eu posso não ter pão material para comer, mas jamais a Bíblia diz que eu não terei pão para dividir, pão para compartilhar. Esse pão chama-se Jesus de Nazaré. A vida cristã autêntica é amor, é amabilidade, é amar uns aos outros. Por isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 14: o mundo saberá que Jesus Cristo é enviado do Pai quando nós amarmos uns aos outros como Cristo amou a igreja. Andar na luz nos torna livres do pecado, limpos pelo sangue de Cristo e unidos em amor uns para com os outros. Você está andando na luz de Cristo? Ou ainda há área de trevas que precisam ser entregues a Ele? Tem algum cômodo da sua casa que Ele não pode visitar? Tem alguma área da sua vida ao qual a luz não possa entrar? É um momento de reflexão nesta manhã. Amigos, irmãos, irmãs, ouvintes da GQE-FM, há algum lugar da sua vida, há alguma área da sua vida que precisa ser lavado, que precisa de luz, que precisa de reconhecimento, que há uma necessidade de expor, de colocar para fora, de tirar o lixo da vida espiritual? Como você está andando diante da luz? Como eu estou andando diante da luz? Como você está andando diante de Cristo Jesus? Que área da sua vida precisa ser entregue a Ele? Entregue a Ele hoje. Faça essa entrega hoje. Hoje é tempo de se render à luz de Cristo e experimentar uma comunhão verdadeira e uma purificação plena. Ele quer te dar plenitude de vida. Ele quer te dar uma vida em abundância, uma vida que reluz, uma vida de alegria. Vai ter dores, vai ter sofrimento? Vai. Não seremos aqui insanos a dizer que não. Vai ter sim. Mas nós não passamos sozinhos. Nós passamos com essa luz maravilhosa. Nós passamos ao lado de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, sendo fortalecidos e robustecidos na sua presença. Essa é a diferença, meu querido e minha querida irmã, irmão, ouvintes da GQE-FM. Precisamos estar atentos, firmes na rocha, ao qual é a luz, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Você tem andado na luz? Ande na luz. Saia das trevas hoje, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. E próximo domingo estaremos juntos, se Deus assim permitir. Programa Sementes da Fé.
e a sua verdade não habita em mim. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a sua palavra não habita em mim. Essa é a mensagem da cruz.
chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.